Seu filho é autista, não verbal, e tem comportamentos ruins, por exemplo, como morder, beliscar, bater. Isso acontece porque ele precisa se comunicar. E como a escola vê isso, né? Como a direção da escola observa isso? Como a gente percebe que ainda as escolas estão engatinhando no quesito de entender o que é o autismo, né? A criança com autismo, quando ela tem esse tipo de comportamento, principalmente a criança que ela é não verbal, ela faz isso de morder, beliscar ou até mesmo bater, porque ela quer se comunicar. E será que é tão difícil as escolas entenderem isso? E ao invés de querer punir a criança, né, com uma suspensão ou com uma expulsão até, não é mais fácil conversar com os pais, conversar com as terapeutas, escola, terapia e pais juntos, tentando resolver essa questão para ajudar a melhorar a vida dessa criança, tentar ver estratégias de como fazer para evitar esse tipo de comportamento, estimular a criança de uma outra forma, colocar pessoas capacitadas para acompanhar essa criança, né? E como que você passa uma responsabilidade dessas para uma criança pequena, por exemplo? Ou uma criança que pode estar até mais velha, mas ela não vai compreender que ela foi suspensa porque ela mordeu uma outra criança ou um acompanhante, porque ela deu um tapa. Porque ela não vai, primeiro que ela não vai compreender o motivo dela estar sendo suspensa, né? E outra, essa suspensão, ela não pode acontecer, porque a criança, ela não tá batendo, ou beliscando, ou mordendo, porque ela quer ferir outra pessoa ou outra criança, ela não quer machucar, ela não faz isso com a intenção de machucar, ela faz isso com a intenção de se comunicar. Como que você pune uma criança que está tentando se comunicar? É esse um grande questionamento que a gente precisa falar sobre isso, né? Eu sei que não é fácil, meu filho já foi derrubado na escola, já bateu a cabeça, eu tive que levar no hospital, fazer exame, e eu nunca fiquei questionando por que a outra criança fez isso. E porque o meu filho é autista e acontece dele, por exemplo, beliscar uma outra criança, eu tenho que responder por isso, né? Porque ele é autista. Então, é algo muito complicado da gente tocar, e a gente precisa falar sobre isso, né? Criança acontece de uma empurrar a outra, acabar machucando, às vezes numa brincadeira. A gente tem que saber diferenciar tudo isso, mas a questão é a seguinte: quando a criança faz esse tipo de comportamento, tem esse tipo de comportamento, principalmente na escola, a direção precisa entender o porquê que aquilo está acontecendo e não só julgar o pai, a mãe, a própria criança até, informando que aquilo não pode acontecer mais, que ela pode ser suspensa, ela pode ser expulsa. Isso é certo? A escola pode falar uma coisa dessas? Passar uma responsabilidade dessa para a criança? A gente não tem como mandar o nosso filho para a escola e garantir que ele vai ter só comportamentos bons, garantir que ele não vai ter nenhum comportamento ruim, como, por exemplo, bater, ou tentar beliscar, ou tentar morder. A gente não tem como garantir, a criança não garante isso, nem os pais. Então, qual que é a melhor estratégia? Na minha opinião, a melhor estratégia ainda é conversar, é tentar entender o que aconteceu para aquela criança ter esse tipo de comportamento, o que ela quis dizer com aquilo, o que ela quis comunicar através daquele comportamento, o que aconteceu antes. A gente tentar mapear tudo isso para tentar chegar num denominador comum. Mas isso é tão difícil, né? No dia a dia, como é difícil, porque aí você depende de terceiros. Você não tá do lado do seu filho o tempo todo, você não tá na escola, lá dentro, para entender o que está se passando. Você depende da informação de terceiros, né? Você depende da informação da acompanhante que está com ele na escola, você depende da informação da professora, muitas vezes da informação de outros profissionais da escola. E será que eles têm boa vontade para ajudar? Será que eles estão dispostos a ajudar o seu filho, ajudar você a entender o porquê desses comportamentos? Falar, a gente tem muitas formas de resolver isso. A questão é colocar em prática. Não é fácil. Não é fácil colocar em prática esse tipo de situação. E quando isso acontece, é uma situação muito desconfortável, porque a escola joga na sua cara que você precisa resolver. E como que você vai resolver isso, né? Não é algo simples.